Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Ei, mãe, eu tenho uma guitarra elétrica. Durante muito tempo, isso foi tudo que eu queria ter. Mas, ei, mãe, alguma coisa ficou pra trás. Antigamente eu sabia exatamente o que fazer. Ei, mãe, tem uns amigos tocando comigo. Eles são legais, além do mais, não querem nem saber. Mas agora, lá fora, todo mundo é uma ilha. Há milhas e milhas e milhas de qualquer lugar. Nessa terra de gigantes, eu sei, já ouvimos tudo isso antes. A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. As revistas, as revoltas, as conquistas da juventude são heranças. São motivos para as mudanças de atitude. Os discos, as danças, os riscos da juventude, a cara limpa, a roupa suja, esperando que o tempo mude. Nessa terra de gigantes, tudo isso já foi dito antes. A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. Bacana também essa música, viu? Ela é muito gostosa de se ouvir. Pra quem não conhece, o nome da música é Terra de Gigantes, dos Engenheiros do Havaí. E ela traz umas reflexões bacanas sobre coisas que a gente passa. Igual, por exemplo, no início ele fala: ei, mãe, eu tenho uma guitarra elétrica. Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter. Então, quando a gente é novo, quando a gente é jovem, ou até a gente mais velho mesmo, a gente tem alguns sonhos, tem alguns desejos, tem algumas vontades, e que às vezes a gente quer tanto e aí depois a gente conquista e talvez a gente não usufrui tanto quanto poderia, ou não se alegra tanto quanto deveria. Então traz a mensagem de tipo assim: será que de fato eu tô me alegrando com as minhas conquistas? Será que de fato eu tô curtindo elas? Eu tô deixando elas de fato prazerosas? Eu tô de fato vivenciando esse momento bom que eu cheguei aonde eu queria chegar? Ou eu só chego no nível e já quero um outro nível sem desfrutar do nível que eu cheguei? Ou do sonho, ou da vontade, ou do desejo que eu queria? Isso é interessante para refletir, porque a gente vive numa sociedade hoje em dia tão acelerada, tão de próximo nível, tão de próximo nível, tão de próximo nível, que muitas vezes a gente chega e não desfruta do que chegou. Nem agradece, né? Sim, então a gente precisa agradecer, desfrutar. Inclusive, obrigada, Vini, porque mais uma música que você me apresentou aqui, eu vou te falar que faz a gente refletir bastante mesmo. Isso condiz muito com um momento pessoal mesmo que eu tô vivendo, assim, de busca, de ascensão, mas se a gente não curtir o processo, eu acho que não faz sentido a gente chegar no objetivo também, Sim. sabe? Eu acho que o importante é a subida ali. A gente vai chegar, mas o que a gente está aprendendo com isso, né? Para poder chegar na conquista que a gente almeja. E é de fato muito louco. A gente não tem. A gente quer sempre mais, sempre mais, sempre mais e sempre mais e não se contenta, né? A gente não se contenta com o que a gente já construiu até aqui, não chega a agradecer, poxa, o que a gente já construiu até aqui. Se você se olhar 5 anos atrás e hoje, eu tenho certeza que você subiu pelo menos meio degrau. Isso já é motivo para comemorar. Uma reflexão bacana é às vezes você parar e pensar assim, ó: quantas pessoas com a origem que você teve, com a instrução que você teve, com a condição financeira que você teve, chegaram onde você chegou? Quantas pessoas que saíram do mesmo lugar que você chegaram? Você vai ver que você faz uma distinção. Uhum. Quantas passaram? Beleza, tá ótimo. Mas não é o seu tempo no tempo delas, é o seu tempo no seu tempo, do seu jeito. É o seu processo, né? Não é o processo do outro. Mais uma vez esse chamado para olhar para dentro, né? Acho que a gente está aí há uns 3 episódios falando isso para todo mundo e não é de caso pensado não, gente. A reflexão vai acontecendo e a gente chega nisso de novo. Porque eu acho que esse é o chamado do universo, cara. É olhar para você mesmo
entender suas habilidades, entender suas dificuldades, ver o que você pode fazer para se melhorar sempre, agradecer tudo que você já construiu até aqui, vislumbrar o seu futuro e fazer hoje o que você pode fazer para ter o melhor dia da sua vida. E é isso. Outra parte interessante do verso e que eu me identifico muito e acredito que as pessoas que estão ouvindo vão se identificar após a minha reflexão é essa parte que ele fala assim, ó: mas ei mãe, alguma coisa ficou para trás. Antigamente eu sabia exatamente o que fazer. E aí é tão engraçado que na ingenuidade de uma criança ela não sabe limites. Ela não sabe o que pode e o que não pode. Então, por não saber limites, ela pode tudo. Sim. Então você vira para uma criança e fala assim: o que você vai ser quando você crescer? Eu quero ser médico. Ah, mas é caro, mas você vai ter que passar na faculdade, difícil, mas é isso, mas é aquilo, mas... Não importa. Eu quero ser médico. Ah, e o que você quer ser? Ah, eu quero voar. Mas para voar é tão louco e surreal a gente que vai isso. colocando os mais, né? Porque tipo assim, é tão engraçado que a criança ela não tem limites nenhum, ela não tem nem filtros, dependendo da criança. Só que tipo assim, conforme ela vai amadurecendo, ela vai tendo muita experiência, ela vai tendo bagagem, ela vai aprendendo várias e várias coisas. Só que também ela é podada demais. Então assim, o que eu tô falando é para acordar um pouco as pessoas, trazer um pouco para reflexão do seguinte: a gente não tem que viver como um sonhador também não é isso, que não né? torna nada factível. Mas a gente também não pode se limitar demais. Sim, Porque nesse momento eu não tenho a condição, ou nesse momento eu não vou conseguir, ou talvez nesse ano. Se é seu sonho, se é sua vontade, se é seu desejo, se você de fato lutar, trabalhar e se empenhar para isso, pode ser sim ter certo. É aquela coisa de fazer o que é necessário, não é fazer o que é fácil, né? De focar ali e também de pensar se o que você quer não está ferindo os direitos de outras pessoas, os limites de outras pessoas, se você está pensando no bem, né? Se não tem nenhum outro sentimento ruim envolvido, porque isso tudo conta para que você consiga alcançar os objetivos que você traça. Outro ponto importante é entender que nem tudo você vai fazer só. Sim, então, sim. Por exemplo, às vezes você tem muitos sonhos, muitas vontades, muitos desejos, muitos planos e você começa a desenhar eles e às vezes não ficam claros. Porque às vezes você está se colocando no centro e não está conectando pessoas. Sim, aquela história, né? Você quer ir mais rápido, vai sozinho. Se quer ir mais longe, vai acompanhado. Exato. Então faz muito sentido também pensar nisso. Porque às vezes você não faz as conexões que precisam para que aquilo dê certo. Você não tem as ferramentas necessárias para isso. Mas você conhece uma ou duas pessoas que têm essas conexões. E aí quando você traz a ideia para essas pessoas, às vezes elas compram a ideia junto contigo e aí tudo se torna realidade. Faz o negócio acontecer, né? Então é muito, e isso acontece demais. Quantas vezes você talvez não teve algo na sua cabeça que às vezes você pensou e falou assim: ah, não vai ser tão interessante, ah, vai ser meio idiota, ah, não vai ser tão útil. E aí quando você abriu a boca e contou para outras pessoas, as pessoas falaram assim: caraca, velho, que ideia legal, que massa, vai dar muito certo. Sim. Eu conheço alguém que sabe fazer isso, que ajuda nisso, que bababá, vou falar com ele aqui agora, com ela, e a hora que você vê o negócio tá tomando forma. Fluindo, é desse modelo. Então assim, é muito surreal de tipo, em vez de se podar primeiro, pensa, como que eu posso tornar isso tangível? Com quem que eu posso falar que vai apoiar um pouco mais nesse projeto ou nessa ideia? E não engavetar e ficar ali. E talvez fazer o caminho inverso, né, Vini? Pensa lá na frente, a coisa realizada, e vai tentando fazer o caminho inverso do que precisou ser feito para colocar aquilo em prática. Acho que a gente visualiza muito lá na frente e não pensa na tática, né, no plano de ação. A gente quer que aquilo ali caia, né, do céu, como fala aí na música, né, esperando que alguma coisa mude. Você se mantém fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito e quer que a vida seja diferente, que as coisas vão cair do céu, e não vão. O sucesso, as coisas que você tem para receber do universo e do mundo vão te encontrar em movimento. Na inércia
a inércia é morte pra mim. Se você não se movimentar, acabou. Então, eu acredito que a mensagem principal é não desista do que você quer. Procure fazer conexões favoráveis a isso. Evite conexões negativas a isso. Se esforce, se dedique, dê seu máximo e não se compare com os outros. É o seu tempo, é o seu processo. Falou tudo, eu não tenho nem mais nada pra falar, não. Só tenho que lembrar vocês, ouvintes, que toda sexta-feira a gente tá por aqui, que vocês também nos encontram no Kawaii, no Instagram e no TikTok, no @portalpodné, no YouTube e no Spotify, podné.podcast. E a gente também tem um e-mail, contatopodné@gmail.com. E vale, né? Vale, mais papo assim, cheio de reflexão e bom humor e profundidade. Pode, Vini? Mas é claro que pode. Sempre pode. Pode demais, gente. Um beijo, galerinha. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.